pessoal, aí a gente vai começar a nossa videoaula para aqueles que precisam se aprofundar um pouquinho mais no tema, o que perderam aí ao longo desse período difícil que a gente ainda estava vivendo em 2021. A gente vai entrar nesse projeto onde eu vou trazer as principais coisas que a gente falou em geografia no primeiro, segundo, terceiro bimestre, né? O terceiro e o quarto continuam sendo temas, né, muito semelhantes, mas a gente vai acabar entrando neles também. Bom, hoje a gente vai começar com o tema do primeiro bimestre, que foi as paisagens. Eu sou o professor Willa e vou estar conduzindo então para vocês esta videoaula. Eu vou usar o slide do Centro de Mídias, né, deu um bom apoio aqui para a gente. E a gente vai utilizar então o Centro de Mídias para a gente poder seguir. Bom, aqui a gente vai pegar a habilidade 01, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Bom, quando a gente fala de paisagem, a gente tem algumas coisas muito importantes. Por exemplo, aí está escrito aí de relembrar a paisagem. É o conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças do local, regional ou mundial. Ou seja, a geografia ela tem significados, técnicas que fazem parte dos seus... tudo que a gente vai trabalhar, a gente vai ver em geografia, né? E é bastante importante porque são conceitos que vão nos ajudar a abrir a nossa mente e a gente vai observar que na geografia isso é muito importante porque ela faz parte do nosso dia a dia e o conhecimento é poder, como costumam dizer, para a gente não ser enganado, né? Para a gente não para não passarem a perna na gente, a gente tem que ter o conhecimento, certo? Então aí ele traz o seu significado, ou seja, a paisagem é tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver, tudo que nossos olhos alcançam. E existem dois tipos de paisagens, né? A gente tem uma paisagem natural. O que é uma paisagem natural? Ela é constituída. O que significa constituída? Tudo que faz parte da paisagem, né? Todos os elementos da paisagem que são naturais, ou seja, que a própria natureza sozinha, a natureza produziu, né? A gente vai ver alguns exemplos logo mais, mas se eu ver uma cachoeira, ela é um elemento natural. A natureza a produziu, não teve interferência do ser humano naquela paisagem. Por isso ela é uma paisagem natural. E nós temos uma paisagem humanizada. A paisagem humanizada ela tem alguns outros nomes, mas todos é o mesmo significado. Ela pode ser chamada de paisagem humanizada, paisagem artificial, né? E tem o mesmo significado que são paisagens que já têm uma interferência do ser humano. Desde eu colocar uma coisa fixa que não vai sair, por exemplo, eu vou lá e construo uma ponte que não vai sair dali. No meio de uma paisagem natural, eu construo uma ponte. Ela deixa de ser uma paisagem natural e se torna uma paisagem humanizada, né? E a gente vai ver aí também da ideia da paisagem humanizada, toda ela então que tem a interferência do ser humano. Seguindo para o próximo slide, aí a gente vai ver agora um exemplo de paisagem natural. Elemento natural aí que a gente está vendo, como diz o próprio slide, é uma vegetação. Uma paisagem que não tem a interferência do ser humano. A gente conseguiu, se no exercício pedisse para que a gente descrevesse quais são os elementos que constituem, que fazem parte dessa paisagem, é tudo aquilo que eu estou conseguindo observar. Eu estou vendo montanhas, eu estou vendo a vegetação, né? As plantas, as árvores. Isso é tudo elemento natural. E uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de observar é que quando a gente fala de elementos, eles não são somente o que eu estou vendo, mas o cheiro,
também, todos os sentidos que eu tenho dentro dessa paisagem, quando estou dentro dela, fazem parte dos elementos constitutivos. Se eu ver um animal ali, ele faz parte desse elemento constitutivo, né? Não deixaria de citá-lo também. Aí a gente está vendo o relevo, né? Relevo, só para aqueles que não sabem, relevo é toda a parte mais elevada da Terra, né? A gente tem a parte terrestre, né? Que a gente consegue pisar, que podemos dizer assim que seja reta, mas tem parte da Terra que ela tem uma curvatura, tem uma elevação, né? Aí a gente chama essa elevação de relevo. Aí no caso é a Cordilheira dos Andes, também são elementos naturais e predominantemente não é o elemento principal que a gente está vendo, então são os relevos. Mais uma paisagem, aí uma a hidrografia que vem da palavra água, hidro é água, que é as cataratas do Iguaçu, na bacia do Brasil, também não há interferência do ser humano. Aí a gente consegue ver a hidrografia como o principal elemento, mas também temos plantas ali também é, aparecendo. É mais um exemplo de elementos naturais. Então é muito simples, pessoal, a gente identificar e saber citar, saber falar o que são elementos naturais. Agora a gente já passa para um outro tipo de elemento, que é um elemento humanizado. Porque a gente, apesar de a gente ter no meio desse elemento natural, humanizado algumas partes da natureza, como plantas, como o próprio mar, ele tem interferência do ser humano nesse meio. Então ela é uma paisagem humanizada, né? Porque paisagem natural não pode ter nada, nada do ser humano. E a humanizada pode ter alguns elementos naturais no meio dos seus elementos humanizados. E aí a gente tem muitos elementos humanizados do Rio de Janeiro, como Cristo Redentor, né? Os tantos prédios que a gente está conseguindo ver aí são vários dos seus elementos humanizados. A gente não pode citar as plantas, né? Porque ela é natural, mas a gente cita os demais elementos que a gente consegue observar. Um outro elemento aí é na Suíça, apesar de termos mais uma vez uma grande quantidade de plantas, gramado, árvores, nós temos a interferência do ser humano no meio dessa paisagem que seria natural se não houvesse essa pequena estrada aparecendo ali, essas casas. Então ela é uma paisagem humanizada. Por isso que eu dei aquele exemplo inicial, que se eu tivesse uma paisagem como essa, não tivesse essas casas, mas tivesse uma ponte construída que não se move, que não está ali temporariamente, ela é uma paisagem humanizada, porque não pode ter nenhuma interferência do ser humano. Aí, obviamente, essa claramente uma paisagem com pouquíssimos elementos naturais ainda. Então é predominantemente uma paisagem humanizada, com prédios, casas, né? Temos as pessoas ali que vivem nessa paisagem. E a gente consegue ver a diferença então aí entre essas paisagens. Não é difícil. De acordo com o que foi visto, responda o que é uma paisagem natural. Então pense aí, a gente falou ao longo de todo esse momento o que são paisagens naturais e o que são paisagens artificiais, como é falando na pergunta número 2. Paisagem natural é o mesmo que paisagem humanizada? Lembra que eu falei que a gente tem vários tipos de nomes que a gente pode dar para uma paisagem como artificial, como humanizada. Então elas fazem todas parte desse elemento que a gente está conversando aqui. Então na pergunta número 1, o que é paisagem natural? Você pode parar o vídeo para você poder pensar, refletir, responder nos comentários. E número 2 ali também, paisagem natural é o mesmo que paisagem humanizada? Explique. Mas respondendo aqui pra gente, a paisagem número 1, o que é paisagem natural? É paisagem natural. É aquela paisagem onde é tudo aquilo que eu consigo ver que é feito pela natureza. Não há interferência do ser humano, como plantas, árvores, vegetação, montanhas, relevos. A gente chama de paisagem natural. Né? Só tem coisas da natureza sem interferência do ser humano. Paisagem natural, ela tem humanizada, ela tem vários nomes.
E dentro desses nomes ela pode ser chamada de paisagem sim cultural. A cultural vem da questão cultural vinda do ser humano. O ser humano é que tem uma cultura. Então, é interferência do ser humano. Então, ela pode ser chamada humanizada, cultural, artificial, transformada. Todos eles têm o mesmo significado, que é uma paisagem com interferência do ser humano. Né? Então, isso seriam as respostas dessa questão. Aí aqui ele vai trazer alguns elementos que é o que a gente vai falar na próxima aula, que são esses elementos de transformação. A paisagem ela não fica daquela maneira o resto da vida dela. Ela vai passar por uma transformação e a gente vai ver essas diversas transformações do passado e do presente. Por exemplo, aí a Avenida de São Paulo, a primeira foto é a Avenida de São Paulo em 1902, e aí a mesma fotografia do mesmo local recentemente. Então a gente vê que essa passagem passou por uma transformação. É o mesmo local, porém os seus elementos se modificaram muito. Então o que a gente consegue observar de que mudou? É a mesma paisagem, mas o que mudou de uma para outra? Há enormes construções de prédios, avenidas, muito mais carros. A gente já não consegue enxergar essas árvores que a gente conseguia observar antes. Então ela passou por essa transformação e óbvio que a gente tem que perceber que a paisagem elas podem ser do mesmo lugar, mas como elas são de tempos diferentes, a gente consegue observar as suas mudanças de características, de construções de um período para outro. E a gente chama isso de transformação. São paisagens que passam por essa mudança, como a gente está observando aí. Aí, de novo, uma mudança onde estava começando uma construção em 1970 de um elevado Costa e Silva, o chamado Minhocão, e ela pronta ali já no recentemente também, apesar do ângulos diferentes, é o mesmo ambiente, a mesma situação, ela estava em construção ainda, ali a gente já vê ela pronta e a cidade mais desenvolvida. Aí a gente consegue ver o Vale do Anhangabaú, né? A fotografia do século XX, no início do século XX. E aqui, ela recentemente, também que a gente está no século XXI, também a gente consegue ver uma transformação. Ainda se mantém árvores, né? Ela não fica tão distante do que era antigamente, mas ainda assim os prédios são diferentes, né? Suas construções se modificaram. Aí a gente tem uma fotografia da Praça da Sé, São Paulo, em 1888. E a gente vê a fotografia atual mais uma vez, a gente consegue ver uma mudança de muito mais prédios construídos, né? Se mantém ali a catedral, né? Mas o restante ali em torno dela, as suas mudanças de construções. E aí aqui eu vou entrar num assunto aqui, só uma curiosidade. Isso a gente consegue ver até dentro da nossa própria cidade. Por exemplo, aqui nascido em Itu, a gente aqui, meus alunos nascidos em Itu, podem conseguir achar na internet a diferença de uma paisagem ituana do mesmo lugar. Né? Itu de um pedaço de Itu de um lugar e outro de outro. Eu vou dar um exemplo muito visível de a gente encontrar, que por exemplo é a praça onde hoje a gente tem o nosso quartel. A gente tem fotografias dele antigamente. Não tinha praça ainda, né? Ali na frente do quartel. O quartel não era quartel, era um colégio de meninos, né? Um dos primeiros colégios do Brasil, o do estado de São Paulo, né? O segundo do Brasil. E hoje ele é o quartel. E também a sua construção ali da rua, né, do asfalto, a praça ali na frente que não tinha naquele período e hoje a gente tem. E a gente consegue ver dentro da nossa própria cidade também as transformações de paisagens que a gente tem. Espero que vocês tenham entendido essa aula. A gente volta na próxima, na segunda parte, para falar um pouquinho sobre as transformações da paisagem.